Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos à live do zonamista.net, hoje 1º de outubro e já iniciamos o mês com o pé direito, porque hoje com um convidado especial aqui na nossa live, o Ricardo Pires, ele é dono da página do Arsenal, Arsenal Portugal, eu ia falar Arsenal Brasil já, Arsenal Portugal, está lá Sim, hoje... não digas isso, não metes-me já em problemas. Não, de jeito nenhum. Mas não dá para confundir, né, com o sotaque, impossível. Ricardo, primeiro eu queria agradecer de coração pela participação, o Maraca também que fez a ponte pra gente. E, Ricardo, obrigado, viu? Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado, eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer estar em conversa com outras comunidades e um dos objetivos do Arsenal Portugal é mesmo esse, abrir a comunidade de adeptos do Arsenal de língua portuguesa em todo o mundo. Não é estar fechado a um pequeno país como é Portugal, que é muito pequeno, então se compararmos com o Brasil não é nada, a nível de área, mas é este o objetivo, é estar em contacto com todos, independentemente da nacionalidade, independentemente da localização, desde que, neste caso, nós gostemos todos do Arsenal, fico satisfeito de falar com toda a gente. Não, sensacional, cara, obrigado mesmo. E falar do Arsenal tem muito assunto, né, então dá pra falar com bastante gente. Né, Maraca? Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o convite. E assim, já que você deu a deixa, eu vou me desinscrever na Arsenal Brasil, vou me inscrever na Arsenal Portugal, né? Que sei que o Matheus vai estar ouvindo, mas não posso fazer nada, né? Você é mais legal. Não faças isso, não, eu fico em problemas. já jogou na fogueira. Amigos, enfim, até difícil escolher por onde vamos começar. Acho que eu sugiro a gente começar falando já do jogo de sábado, né? 1h30 da tarde aqui, 5h30 aí em Portugal, Arsenal e Brighton, na verdade Brighton e Arsenal, né, no Amex Stadium, jogo. Bom, o Arsenal vem de vitória por 3-0 e uma belíssima vitória por 3-0 em cima do Tottenham, e aquela 3-1, desculpa. É tanto 3-0 na vida do Tottenham que a gente confunde. 3-1 e... Bem, enfim, o Arsenal chega agora com o pé direito, 3 vitórias seguidas também, e o Tottenham 3 derrotas seguidas, e a fase do Arteta de fato mudou bastante, né? Então eu queria começar primeiro com o Ricardo, claro, já batendo um papo sobre o Arteta em si. A vitória sobre o Burnley foi 1-0 e não foi um jogo tão bom assim, ainda que o Burnley não tenha tanta qualidade técnica, né? É um dos candidatos a brigar para não cair. Mesmo assim, foi com o golaço do Odegaard. E o time vai ganhando, assim, o Norwich também acabou vencendo o Norwich por 1-0, gol do Aubameyang, e o Arsenal, assim, foi comendo por fora, mas conquistou as 2 vitórias seguidas, subiu na tabela, e agora venceu o Clássico, e vencer Clássico muda completamente o ambiente, né, assim como derrota já coloca a batata no Espírito Santo para assar lá no Norte. Então, Ricardo, queria primeiro saber o que você espera para essa partida, e lógico, se quiser já debater um pouco sobre o futuro do Arteta. Parece que esfriou um pouco, né, o treinador agora na corda bamba parece que eu sou os quero. Eu acho que sim, eu acho que o Solskjaer e o Nuno neste momento são os 2 treinadores que estão em maior pressão. O Arteta, se quisermos já pegar aí pelo Arteta, eu acho que o Arteta não deveria sequer ter entrado para esta nova temporada, porque um dos objetivos seria o regresso à Champions League, que foi completamente falhado na temporada passada. Na Premier League conseguimos estar bastante longe disso, repetir uma má classificação do ano anterior. Podemos dizer que se calhar não vimos progresso nenhum na equipa naquilo que foi a temporada passada. Foi muito, muito mal, e acho que o falhanço da temporada passada não devia ter ditado a saída do Arteta. Não que eu tenha alguma coisa contra o Arteta, mas num clube como o Arsenal não podemos andar num projeto a 5, 10 anos. O último título foi em 2004, o último título na Premier, obviamente. Entretanto, o Wenger já saiu, já passou Emery, estamos com Arteta e parece que as coisas teimam em demorar a mudar. Portanto, eu acho que o Arteta não deveria ter entrado para esta nova temporada. Depois tem aquele início terrível, aquela derrota com o Brentford. Eu vou considerar se calhar um pouco inaceitável, apesar de ter todas as atenuantes da situação dos jogadores ausentes, principalmente por causa do Covid, da situação do Aubameyang. Nós começámos com, por exemplo, esse jogo com o Brentford, começámos com o Balogun na frente. Ele que chegou este ano à equipa principal foi logo colocado ali no fogo, né? Lançado às esferas, como nós dizemos aqui em Portugal. E ele pode ter tido essa atenuante, mas a derrota não deixa de ser um pouco inaceitável por ter sido contra o Brentford e por termos vindo de uma temporada que já tinha sido muito má.
Depois temos as derrotas com Chelsea e com City, aquelas que se calhar poderemos considerar normais. Não é que seja normal um adepto do Arsenal, com um clube da envergadura do Arsenal, considerar normal perder com alguém, mas a verdade é que neste momento, se calhar Chelsea e Manchester City são as duas equipas que estão no topo da Premier League. Se calhar eu arrisco dizer isto, que é Chelsea e Manchester City neste momento são os dois candidatos ao título. Depois temos uma segunda linha com Liverpool e talvez o United, apesar da pressão que o Ole está a ter atualmente. Portanto, estas derrotas, apesar de nós adeptos não podermos ficar satisfeitos com elas, são derrotas que podemos acabar por aceitar, apesar de vamos ser realistas. Principalmente o jogo com o Manchester City jogou a ritmo de treino. O Manchester City, se decide acelerar um pouco, não eram 5, eram 6, 7, 8, 9, era quantos eles quisessem, a verdade é essa. Depois temos vitórias com Norwich, vitória com Burnley e vitória com Tottenham. Portanto, se olharmos para aquilo que é este arranque de Premier League, poderemos dizer que o arranque está mais ou menos dentro das expectativas, não fosse a derrota com o Brentford na jornada inaugural. Portanto, é um mau arranque? Não, mas eu acho que o Arteta, se tem perdido com o Tottenham no fim de semana passado, poderia estar em grande pressão. Acho que neste momento ele tirou grande parte da pressão, mas acho que não tem margem de manobra para acontecer o que aconteceu a temporada passada, daquela série de 10 jogos seguidos sem uma vitória. Não, sem dúvida. E Maraca, a gente vinha conversando em praticamente toda a live, principalmente depois do jogo contra o City, porque foi o que o Ricardo falou. Foi ritmo de treino. Mas se você comparar o começo do jogo, o City teve um gol mal validado, né? Que foi o gol do Gabriel Jesus ou do Ferran Torres? Do Ferran Torres, acho, né? A bola pega na mão do Gabriel Jesus, né? Alguma coisa assim, não vou lembrar agora exatamente. E seria foi o segundo gol, né? Então aí o Arsenal teria uma chance de retribuir. E os dois primeiros gols, assim, os três, né? Aliás, o segundo gol seria anulado, depois veio o terceiro gol, que no fim foi o que seria o segundo, né? Enfim, confundi tudo aqui, mas enfim, vai. Esses dois gols foram com falhas da defesa do Arsenal, assim como vem acontecendo no jogo contra o Brentford, por exemplo. O Tony deitou em cima do Pablo Mari, deitou em cima do Ben White, que foi contratado por 50 milhões. Isso é outra questão que a gente vai comentar. O Arsenal foi o time que mais gastou em todo o âmbito europeu. Isso aí, obviamente, gera muito mais pressão, ainda que eu acho que tenha uns caminhos diferentes assim para a gente fazer esse tipo de análise. Mas é aquilo, o Arsenal não disputa a competição europeia, está voltado apenas para a Premier League, lógico, para algumas competições domésticas, a Carabao Cup e a FA Cup, que sequer começou. Então o Arsenal hoje tem na cabeça duas competições, que é a Carabao Cup, que hora e meia tem, e claro, a Premier League todo fim de semana. Então, você concorda com o Ricardo? A pressão sobre o Arteta já está baixando, digamos assim, mas lógico, a torcida ainda está com o olho bem aberto, né? Eu gostaria de separar em dois momentos, assim, a pressão de internet é uma coisa, pressão de rede social, e a pressão dentro do estádio. Eu não observei, nem depois da derrota para o City, pressão dentro do estádio. Eu não vi fora Arteta, nem nada disso. Eu vi mais manifestações, o Ricardo está aí para confirmar que vê mais a questão europeia dos jornais, manifestações contra o próprio dono do clube, e não contra o Arteta. Apesar de que o Arteta não era para ter virado a temporada como técnico, porque o projeto da qual foi proposto para ele falhou. Entendeu? Ele foi numa remontagem de time para ele chegar no final e ele entregar no mínimo a classificação para a Champions, que era algo que financeiramente pesou bastante. Não pesou tanto por conta do empréstimo que foi feito para liquidar os jogadores, como, por exemplo, o Ozil, aqueles jogadores que estavam em fim de contrato, então foi feito um empréstimo ali rápido para tentar quitar esses jogadores, eles serem desligados do clube, e o dono colocou dinheiro. Então, por conta disso, a situação financeira, né, apesar que os balanços são mascarados, não tem como a gente saber, que ele, por ser sócio majoritário, a gente não sabe como é que está a questão financeira do Arsenal. Então, mas assim, acredito que ele deve ter injetado algum dinheiro, mas eu não vi manifestação do clube. Inclusive, no final do jogo, se vocês prestarem atenção, teve duas situações. O Arteta foi chegando para dar uma entrevista, aquela entrevista inicial, que por conta do Covid é feito no próprio campo, não é feito na sala de imprensa, como é costumeiramente feito, e a torcida aplaudiu ele bastante, ele se endereçando para dar essa entrevista, e o jogo não tinha nem acontecido. No final é que foi uma festa maior ainda. Então, assim,
Mas também a gente pode dividir com uma outra parte, como eu falei. Que treinador chegaria hoje com o elenco que o Arsenal tem para fazer um trabalho diferente? Então, é um ponto de análise. Eu não vejo hoje um treinador que chega com um plantel, assim como o Arsenal tem, com muitas falhas. Isso eu estou falando antes das contratações da janela, para chegar assim e dizer, eu vou pegar esse time e eu vou mudar, quando você tem inúmeras incertezas dentro do clube. Então, assim, eu concordo demais com o Ricardo, não era para ter virado, só que agora, como virou, né, a janela da temporada anterior para essa, eu acredito que é o que a gente tem. Se ele continuar nessa toada, né, se o desempenho do jogo do Tottenham não foi simplesmente porque hoje o Tottenham é um lixo, eu acredito que se manter esse desempenho daqui para o final, acho que a gente briga ali por uma Champions. Eu passo pro Ricardo também já, mas é aquela coisa, se fez o Arteta ficar, não faz sentido na segunda rodada, depois que você toma 5 do City, não faz sentido demitir aí, né, cara? Pode falar. Eu ia dizer assim, eu acho que demitir o Arteta no final, por exemplo, do jogo com o City, por exemplo, a terceira jornada, quando nós tínhamos 3 jogos e 3 derrotas, eu acho que era um autêntico atestado de incompetência, não só o Arteta, mas, por exemplo, o Edu. Exato. Se o Arteta iria cair, o Edu teria que ir atrás. Não há hipótese. Os dois estão completamente ligados. Não pode cair um sem cair o outro. Outra coisa que eu queria fazer referência, que eu me esqueci e queria voltar um bocadinho atrás, foi... Não sei se vocês se recordam daquilo que foram os objetivos estabelecidos para o Arteta quando ele chegou. Ele, quando chegou em dezembro de 2019, se não estou em erro. Isso, 2019, pois estou a falar de cabeça agora. Chegou em dezembro. Os objetivos que foram estabelecidos foi uma posição respeitosa na Premier, uma classificação final, e ir longe na Liga Europa. Ele não conseguiu melhor com o 8º lugar e foi eliminado pelo Olympiacos numa fase ainda inicial do mata-mata, como dizia o Filipão, cá em Portugal. Na temporada seguinte, o objetivo dele era top 4, ou neste caso vamos dizer assim, o regresso à Champions League, via top 4, ou através de uma conquista europeia. Nada disso foi conseguido. Portanto, estamos a entrar numa terceira temporada de Arteta em que todos os objetivos não têm sido cumpridos, têm falhado sucessivamente. Portanto, eu acho que neste momento, tendo em conta a carta branca que o Arteta tem tido, o Arteta, quando cair, o Edu tem que ir atrás, sem hipótese. Deixa-me só, Valentim, fazer uma referência. Deixei esse comentário no ecrã. O meu dono, eu não sei se calhar a palavra dono tem um significado diferente no Brasil, mas caíram-me todos em cima, porque, pelo menos os adeptos, os membros do Arsenal Portugal caíram-me todos em cima, porque dono significa que eu é que mando, isto é meu, e basicamente... É a mesma coisa aqui. Eu sou um ditador. E pronto, então andaram os meus colegas no WhatsApp, andaram-me a chamar de ditador o resto da tarde. E pronto, por isso é que está aí o meu dono. Muito bom ter a galera de Portugal aqui também. Maraca, é isso, né? Eu concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Se você deixou o Arteta ficar, então que deixe ele ficar. Agora que você deu o trabalho para ele. Agora, o que ele falou, a carta branca tem... Aliás, tem que ver até onde vai essa carta branca. Porque também, se o negócio começar a pipocar de novo, se começar a ficar em nono, 10º, ou 11º que seja, ficar atrás do Tottenham, e eu acho que a gente vai concordar que o Arsenal tem um elenco melhor que o Tottenham, um elenco... Não sei se vocês acham isso, mas eu acho que o Tottenham... Peça a peça. Eu acho que o Arsenal tem um elenco melhor, você não acha? Se equipara, né? Se a gente pegar, por exemplo, o diferencial seria o ataque. Se pegar o Aubameyang jogando bem com o Harry Kane, aí tudo bem. A gente pode dizer que o Arsenal tem um elenco menor. O Aubameyang do último jogo, tá? Se for os anteriores, aí o Tottenham leva fácil, né? Sim. Não, cara, assim, a última chance do Arteta é essa. Não sei se vocês concordam comigo, porque o que faltava, que foi o investimento, foi feito. Por mais que não seja da forma como nós gostaríamos que fosse, mas o déficit de elenco do Arsenal era muito grande, porque foi um elenco que está sendo mal montado há mais de 10 anos, com jogadores medíocres, medianos, vamos dizer pagando assim. Caro, né? Pagando caro. Quando você não pega competição europeia, você só traz jogador por salário. Entendeu? Não tens outra hipótese, é a única hipótese. Lá está. Entendeu? A única hipótese é salário. Tudo bem que o Arsenal é uma puta vitrine, você vai jogar na Premier,
tem toda essa questão, mas você paga um salário absurdo. Por exemplo, você botar o salário do Kolasinac, ele ganha melhor do que inúmeros jogadores aí. Por exemplo, é melhor do que até o João Félix, se brincar, no Atlético de Madrid, que foi um cara que foi comprado a 100 milhões de euros. Então, assim, é uma coisa que é inacreditável. Então, uma limpa no elenco profunda, você não dá para fazer de uma hora para outra. Eu acho que foi um processo atrasado, porém ele está sendo feito. E eu não acho ruim as contratações, não é contratações de peso para o Arsenal, porque a maioria das pessoas que acompanham, acredito que tanto o Ricardo lá em Portugal, acompanha também a gente aqui, são torcedores recentes dentro da Premier. Quem acompanha o Arsenal, como eu acompanho, desde 98, a gente está acostumado com o perfil de contratação. Não estamos assim muito diferentes. Não, a gente vê um perfil de contratação totalmente diferente. É o jogador que causa impacto dentro do clube. E assim, como a gente já vem acostumado numa toada de muito tempo, você chega assim e vê contratações medianas dentro do clube. Só que eu entendo que você precisa ter uma gama de jogadores, tá? Você tem que ter um banco de reserva, peças de substituições para chegar um jogador e poder jogar. Sim. Não dá para trazer um Grealish e botar ali e achar que ele vai fazer milagre. Estou dando como exemplo que a gente está falando do City agora. Entendeu? Eu acredito que tem que ter justamente uma qualidade de jogo de elenco. Eu não acho o Ben White ruim, eu não acho o Sambi ruim, o Tomiyasu também eu não acho. São jogadores que têm processo de desenvolvimento. E tem uma coisa que o Arsenal fez que não estava acostumando fazer, que é o quê? Comprar jogador com potencial novo que pode gerar uma receita futura. Entendeu? Então, Mas, Filipe, eu agora faço esta questão. Porque é que um clube como o Arsenal tem que pensar numa receita futura? Nós não temos que ser formadores para outros clubes. sim, concordo. Mas mandou, Ricardo, toda a Eu base concordo, de olheiro do Arsenal embora. Você sabe disso. Mas eu concordo que nós contratemos jogadores jovens com grande margem de progressão, principalmente de qualidade. Agora, no meu último caso, neste caso a minha última preocupação ao contratar esses jogadores é o preço de revenda deles, mas sim aquilo que eles podem oferecer ao jogador, percebes? Eu prefiro, imagina, exemplo básico, contratar o Tierney, por exemplo, e não pensar quanto é que eu vou ganhar com ele, e imagina ele ficar até aos 30 anos e aos 30 anos querer ir-se embora de regresso para o Celtic e eu receber zero. Não me preocupa isso. Se ele entregar aquilo que eu quero, o preço de revenda dele, para mim, é insignificante. Desde que ele me entregue os resultados que eu pretendo. Porque eu acho que um clube do tamanho do Arsenal não pode estar constantemente a pensar em preço de revenda. Nós não vemos o Chelsea a pensar em preço de revenda quando contratou o Lukaku, por exemplo. Exato. Nós não, né, do Big Six faz isso. Nenhum. Lá está. O Manchester City tem 2 plantéis. O Manchester City pode jogar com um 11 hoje e amanhã jogar com um 11 completamente diferente e o segundo 11 luta pelo título. Eles não pensam na generalidade em preço de revenda. Podem ter um ou outro que sim, ok, tudo bem, mas eles contratam a pensar em contratar, em conquistar troféus e não em pensar em vender mais tarde quanto é que poderemos gerar em receitas. Eu acho que não devemos fazer isso. Né? Exatamente. Não devemos utilizar os jogadores que contratamos, não devemos utilizar o clube como vitrine, mas sim para apresentar resultados. Não, eu concordo, mas quando você está em competição europeia, que no mínimo entra 60 milhões dentro da receita do clube, aí tudo bem, você tem você dá para fazer o processo como o Ricardo falou. Mas quando você está fora disso, seus jogadores não têm valor zero de mercado, porque o Arsenal precisa de caixa para poder contratar. Não existe um país por trás do Arsenal que pode chegar e despejar um caminhão de dinheiro e contratar quem quer. É um clube que ele contrata de acordo com a receita que tem, do que entra de televisão, e outra coisa, o match day do Arsenal, um dos mais altos que tem, se não me engano, é o mais alto da Inglaterra, né? O ingresso e o que arrecada de match day, junto com o Manchester United, não é isso? O ingresso é o mais caro, mas o Manchester United consegue fazer mais porque tem um estádio maior. Levar mais gente. Por aí. Mas o ingresso mais caro é o do Arsenal. É o do Arsenal. Então, quando você vem de uma pandemia com um cenário tão contrário, sem competição europeia, é uma questão até complicada de gestão. Então, quando eu vejo de você contratar e gasta tanto dinheiro, exato, e gasta tanto dinheiro na janela, né? E gasta tanto dinheiro na janela. Então, assim, pelo menos eu acredito que esses jogadores com uma opção de... Eu acho que tirando o Ben White, ninguém paga mais de 50 milhões de libras num jogador.
Só se ele virar o próximo Campbell, que eu acho bem difícil. Tá, mas tirando ele, né, eu acredito que os outros jogadores podem vir a gerar um recurso futuro para o Arsenal, né? Lembrando que o Arsenal hoje é uma empresa, né? Antigamente os sócios eram donos, tinha alguns como tinha um Russão lá que tem uma percentagem pequena no Arsenal, mas hoje quem é dono do Arsenal e ele vê como empresa, a empresa tem que dar lucro. Então por isso que eu acho que a última chance do Arteta é essa. Se ele não chegar, pelo menos na Champions, ele não vira o próximo ano fácil. Entendeu? Porque foi colocado dinheiro, não era dinheiro que queria para contratar? Se foi contratado mal ou não, isso aí é outra questão, mas o dinheiro foi colocado lá. Se as coisas não acontecerem, muda se cai o Edu e cai o Arteta junto, abraçado. Não esquecer aquilo que o Josh Kroenke dizia, que é, nós temos, na altura, e agora ainda é pior, que era, nós temos um elenco com salários de Champions, mas que joga a Liga Europa. Isso é uma mensagem interna importante para quem gera o clube. Exato, exato. A gente tem um contador que dirige o clube, né? Se nem o contador tá resolvendo, aí ferrou. Inclusive o Henry apareceu, né, no jogo de domingo com o Daniel Ek, né, o dono do Spotify, que tentou comprar o clube, mas agora deve estar um pouco mais caro, né, depois daquele jogo de 3-0. Mas agora a pergunta que eu faço para vocês é, assim, a gente sabe que o Arsenal está em reconstrução, a gente concorda nisso, né? O Arteta inclusive está, aliás, um ponto positivo do Arteta, acho que a gente vai concordar isso, é a utilização de jogadores da base, né? Isso aí é meio que inquestionável. Ele conseguiu desenvolver sim o Saka, o Smith Rowe, o próprio Tierney, né, que não vem necessariamente da base, né, mas é um jogador bem jovem, mas logicamente tem o problema de elenco, de grupo, né? Como a gente vê nos resultados. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que assim depende muito dos resultados na temporada? O Arsenal, por exemplo, vocês acham que briga por Liga dos Campeões? Porque Liga dos Campeões é top 4. Top 4 hoje, na teoria, é o que o Ricardo falou, as duas prateleiras, é Chelsea City numa primeira, um pouco mais abaixo o Liverpool United. Então, supondo assim que esses já sejam o top 4. Ainda tem o Leicester, ainda tem potencialmente, o West Ham tá fazendo um bom futebol nesse início de campeonato. Até o Tottenham, querendo ou não, é um rival, é um confronto direto com o Arsenal. Então, vocês acham que o Arteta tem que entregar algum resultado nessa temporada para ficar? Ou já se trata de reconstrução? Porque, como a gente falou, são jogadores. O Sambi é muito novo, o Ben White também é muito novo. Enfim, são jogadores novos que foram contratados não necessariamente para trazer resultado hoje. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: o Arteta precisa entregar resultados em 2021-22? Ou só não pode afundar o barco? Não, eu acho que tem que entregar resultados. Não há outra hipótese. Porque, como foi referido anteriormente, a importância da falta de receitas devido ao Covid, todos os clubes precisam de receitas dos adeptos. É fundamental. Mas há uns que vivem mais disso do que outros. E o Arsenal é um clube que vive muito disso. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Arteta tenha que entregar resultados. Eu acho que o Arteta, se não chegar ao top 4, tem que ser despedido. Ponto. Mas já acho que ele será despedido, se não, mesmo... Ver se eu me consigo fazer aqui entender. Ele pode falhar o top 4, internamente ele pode falhar o top 4, mas não pode falhar uma qualificação para a Europa League. Eu acho que se ele falhar novamente as competições europeias, acho que dificilmente ele é mantido no cargo, até porque a Europa League nunca dá menos de 30 a 40 milhões por temporada. Portanto, ainda é dinheiro, não é a mesma coisa que a Champions, obviamente, mas falhanço na qualificação para as competições europeias é a morte do Arteta, pelo menos enquanto treinador do Arsenal. E a Conference nem se fala, né? Não, a Conference não faz sentido. A Europa League. Piada, né? Sim. O Maraca cobrava. Fala aí, cara. Não, tem que, no mínimo é isso. Se ele ganhar alguma taça interna, né? Tem duas aí que tá disputando, apesar de a FA, né? O Arsenal é o maior vencedor, então... Carabao Cup ninguém tira do City, né? A gente já aprendeu isso aí. Mas assim, ganhou a FA, chegou ali no Europa League, eu acho que mantém ele, só se tiverem muitos resultados ruins, principalmente contra o Big Six, que na minha opinião, infelizmente eu digo hoje que é Big Four. O Arsenal caiu um pouco de tamanho, não do clube em si, mas competitivamente. Para mim, o Arsenal sempre vai ser o maior time do mundo, para mim. Isso não altera. Porém, dentro da competição, hoje ele está numa força abaixo.
Assim como o Liverpool está um pouco abaixo do City e do Chelsea, hoje o Tottenham e o Arsenal estão abaixo deles. Então, se tiverem muitos jogos ruins com ele não chegar na Champions, jogo contra o Big Six ruim, e assim, ele não ganhar uma taça, aí ele é demitido. Porém, se ele ganhar alguma taça, né, como aconteceu na temporada que ele chegou. Isto é um comentário a Filipe nas nossas lives. É bem isso aí. É bem isso aí. Mas assim, se ele chegar pelo menos na Europa League, eu acredito que ele se mantém. Não é o meu desejo. Sim. Meu desejo é que ele, Edu e o Chaka vão embora fácil. São 3 assim que eu odeio. Minha mulher pergunta, né? Ela pergunta direto. Eu disse, quem é esse Chaka que tu fala tanto? Eu digo, aí eu mostro um lance dele ali no YouTube. Ela disse, amor, não dá não. Você mostra aquele gol absurdo, né? Contra o Burnley. Meu Deus, dá não. Aí, já estamos tomando branco aqui, cara, do MB Viana. Acho que é assim que fala. Pra gente falar O mais Matheus devagar. Viana, é o Matheus Viana da Arsenal Matheus Brasil. Ah, boa. Então o Matheus já fala português brasileiro. Por isso é que eu disse, não digas que vão sair do Arsenal Brasil para Portugal, porque metes-me em problemas. Então vigiando. Não, Matheus é irmão, aí já tá 8 anos junto já. Muito bom. Então, vocês diferem só nisso, né? O Maraca... não, na verdade... Calma aí, agora eu confundi. Você acha que o Arteta é demitido se não ficar no top 4, é isso, Ricardo? Ou você acha que você quer que o Arsenal... eu acho que o Arteta é demitido se falhar o top 6, que é top 6, tá. que é o que dá a qualificação para a Europa League. Sim. Certo. Apesar de eu achar que ele, se falhar o top 4, deveria ser demitido. Entendi. Eu também Mas acho. você acha que não é essa a decisão, né, da diretoria. Mas você acha que chegam ao top 6, olhando o que o time joga hoje? É que assim, tá no começo, né? Só 6 rodadas, né? Mas dá pra sonhar? Eu acho que há qualidade suficiente para isso. Agora, depende de tudo daquilo que será as lesões, depende de tudo daquilo que será as nossas ausências em janeiro com a CAN, porque em janeiro vamos ficar assim de cabeça sem Partey, sem Aubameyang, sem PP, não sei se me está a falhar algo, sem El Neni, apesar de eu não considerar El Neni. Portanto, depende de tudo que forem as nossas ausências. Nós já vimos neste arranque de temporada que as ausências fizeram estragos e por isso é que tivemos um arranque tão mau. Mas eu acho que top 6, mais que o Arsenal tem mais qualidade para conseguir tal. Agora, nós sabemos a competitividade que a Premier tem e hoje poderemos ganhar. Ontem, o último fim de semana, vencemos o Tottenham e muito bem poderemos perder amanhã no Brighton, apesar de, claro, esperar uma vitória. É isso, Marco? Eu botei no bolão o Arsenal. Não façam passar vergonha amanhã, não, por favor. Não é possível. Eu fui o único do bolão que apostei na vitória do Arsenal contra o Tottenham e acertei. Verdade. Pra vocês aí... Acho que foi você no Arsenal, 3 empates, né? E dois Tottenham. Exato. Cara, fase também. Mas mudou completamente agora, né? Bom, é isso. Querem falar exatamente agora sobre a partida de sábado? Vocês esperam o quê? Porque o Brighton é o time meio que sensação, né? Quase ficou na liderança, que empatou com o Crystal Palace, mas fez um bom jogo também, né? Um jogo de segunda-feira. O Monday Night Football aí pro Ricardo, pra gente aqui é o Monday Night Afternoon. Mas foi um jogo, foi um A23 Derby muito legal, né? E, enfim, de qualquer forma, o Brighton é o time sensação até aqui. O Graham Potter, desde a temporada passada, já vem fazendo um bom trabalho. Vou falar mais devagar. O Graham Potter, desde a temporada passada... Eu já ia falar isso já. Matheus já avisou aí já. Eu embalo aqui na banguela, não sei se o Ricardo conhece o termo, né? Vou na descida, não, assim, deixo no neutro no carro e vou descendo, entendeu? É assim. Mas, então, o Graham Potter começou bem a temporada passada, essa temporada nem se fala, já poderia ter virado líder da Premier League, e o Antônio... Vamos mais devagar, então. Pela quarta vez, então, o Graham Potter começou bem a temporada passada também foi muito bem, e o Arsenal foi meio que o oposto, né? Começou mal, agora tá tentando voltar ao embalo, uma montanha-russa, né? Basicamente, a situação do Arteta no Arsenal. Enfim, o que vocês acham? Dá pra sonhar com uma vitória do Arsenal? O Maraca eu já sei que quer, né? Que acha isso, porque já votou no bolão. Mas, cara, você acha que, sendo realista mesmo, dá para o Arsenal vencer o Brighton no Amex? Sim, eu acho que sim. O Brighton está a ter algumas lesões. O Bissouma, que acho que é neste momento
a maior estrela do Brighton está em dúvida, ele pelo menos tem estado ausente. Espero que não regresse contra nós. O Welbeck acho que também se lesionou no jogo com o Crystal Palace. Não sei se vai falhar ou não o jogo. O Mateus fala muito da questão da lei do ex que existe aí no Brasil. Pronto, assim nós estamos em vantagem, porque o Ben White vai marcar e eles não têm o Welbeck para nos marcar a nós. Não, mas acho que sim, temos tudo o que é necessário para vencer este jogo, e eu acho que tudo o que não for uma vitória do Arsenal amanhã será uma surpresa. O Brighton, por muito bom arranque que esteja a ter, é um arranque, e não é mais do que isso. Eu acho que, com todo o respeito pelo Brighton, mas acho que o Brighton acabará por cair por posições mais baixas da tabela. O Brighton, a luta do Brighton não é pelo top 6. Eu estou a dizer isto, e o ano passado também disse que o West Ham, mais tarde ou mais cedo, haveria de cair, e a verdade é que eles conseguiram manter-se lá em cima. Mas não acho que o Brighton consiga responder da mesma forma como o West Ham respondeu o ano passado. E acho que, lá está, tudo aquilo que não for uma vitória amanhã, para mim é uma surpresa. Eu acho que o Arteta deveria pegar naquilo que foi a promoção do jogo do Brighton e meter no balneário lá, aquela imagem do Mopé a chorar, a fazer que estava a chorar por causa da situação do ano passado. Eu também acho, assim, se a gente fazer um cara a cara, né, jogadores do Arsenal, jogadores do Brighton, é difícil você ficar com o jogador do Brighton, né? Exato. Sim. Acho que só o Maupay talvez tenha, em questão de fase, assim, em comparação com o Aubameyang, possa vencer. Mas o Aubameyang também marcou 2 gols nos últimos 3 jogos, né? Mas assim, em questão de história, no papel, assim, não tem comparação. Marcos, também, obviamente, você espera uma vitória, né? Mas é por aí que o Ricardo falou? Sim, eu acredito que a vitória do Clássico mudou um pouco os ares, né? É porque a gente não tem tanta noção de como o balneário fica pós-vitória de derby. É uma coisa assim que mexe muito com o emocional da torcida, o emocional do próprios jogadores. E quando você chega um pós-jogo desse, onde você tem um desempenho espetacular, apesar que o segundo tempo não foi tão bom como gostaríamos que fosse, mas a vitória já estava construída, né? Teve muitas coisas que deixaram a desejar no segundo tempo. Mas eu acredito que o ambiente hoje é um ambiente extremamente positivo, né? Onde, sabe quando você entra e dá tudo errado? O Arsenal vinha com esse karma nos jogos, né? Então, a defesa sempre falhava, entregava. Então, é como se fosse uma mochila. Cada jogo você vai botando um peso de um erro cometido, de uma postura que não era para ter sido feita, de não ter sido aguerrido o suficiente. Isso vai pesando jogo após jogo. Então, quando você vem de 2 vitórias, aí depois você joga um clássico e você vence da forma como venceu, que eu acredito que faz 3 anos que a gente não ganha do Tottenham desse jeito. Acho que mais ou menos isso. Se eu não me engano, mais ou menos isso. Uns 3 anos que a gente não ganha da forma como a gente ganhou do Tottenham. Então, isso muda o ambiente. Por conta desse ambiente positivo, eu acredito que isso vai ser muito benéfico para o Arsenal, e eu acredito que sai com a vitória por conta disso. Se manter a mesma performance, que eu acredito que vindo de Arteta é difícil manter a mesma performance, mas se conseguir pelo menos igualar um pouco ali, eu acho que a gente ganha fácil o jogo. O Arteta tem aquela coisa que é, pelo menos nós no grupo do WhatsApp falamos muito sobre isso, que é, nós nunca sabemos que equipa é que ele vai lançar. Ele não tem um 11 base construído, nada. Quase que podemos dizer que todos os jogos é uma surpresa que nós vamos apanhar. Não há um jogo que não haja uma surpresa. Não sei se vocês concordam. Sim. Ele é maluco. Só trazendo informação, a última vez que o Arsenal tinha vencido o Tottenham, tinha sido na temporada passada, né, por 1 gol de diferença, mas a última vez que o Arsenal havia vencido o Tottenham por 2 gols de diferença, tinha sido... Olha, o que vinha aqui atrás. Olha, dezembro de 2018, 4-2 pro Arsenal, Premier League 2018-19. Só acertei, 3 anos. 3 anos, né? Isso mesmo. E antes, em 2017, 2-0. Então, o Tottenham, lógico, venceu algumas partidas aí nesse intervalo, né? E só trazendo informação aqui, o Ricardo também tinha falado do Welbeck, né? O Welbeck, o Graham Potter falou ontem na entrevista, disse que ele ia vir um especialista, então, assim, é difícil dele jogar. O Alzate também não vai jogar, e a disputa era no Bissouma, né? O Bissouma parece que vai para o jogo, mas também nada confirmado. Então, só atualizando aqui. É isso mesmo.
Eu também concordo com vocês. Eu acho que enfim, foi o que eu falei, né? Se pegar o cara a cara assim, é difícil você pegar um jogador do Brighton. Mas a lei do ex pode valer a pena aí, como o Ricardo falou. É isso. Vocês querem comentar algo mais dessa partida? Algum ponto? É isso? Não sei. É isso, Maraca? Se não fosse Arteta, a gente podia até falar da escalação, mas a gente não sabe como é que vai ser. Está a tal surpresa, o fator surpresa. Sem dúvida. Muito bem. Bom, queria saber de vocês o que vocês acharam especificamente de cada contratação. Lógico que a gente começou a temporada agora há pouco, mas o Ben White, logicamente, ficou bem sob os holofotes. O Lokonga vem jogando um pouco. O Ben White tem sido muito mais muito mais ativo nesse começo de temporada. Queria saber de vocês o que vocês acharam de cada uma em si. E o Ramsdale, lógico, também... O Ramsdale, acho que só no jogo contra o Tottenham ele já foi mais ativo, comemorou mais, já celebrou mais os gols do que o Leno fez em toda a carreira dele no Arsenal, né? Impressionante como o cara tem espírito, né? Enfim, pode começar você, Ricardo. O que você achou de cada... pode ser, não precisa falar de cada uma especificamente, né? Mas enfim, gostou? Esquecendo o preço, ou se quiser também jogar o preço na roda, mas performance, gostou? Sim, é assim. O preço nós nunca podemos descartar o preço das contratações, não é? Agora, Ramsdale, lá está, falando do preço. Se ele viesse para ser o segundo guarda-redes, nós diríamos que foi absurdamente caro. Pelo menos eu não me lembro de clubes habitualmente contratarem segundos guarda-redes, né? Segundos goleiros, como se diz no Brasil, por 20 e 30 milhões de libras. É um absurdo, principalmente quando um clube pode passar por dificuldades financeiras por causa de toda a questão do Covid que a gente já falou. Agora, a verdade é nós neste momento acho que não temos ainda nada a apontar ao Ramsdale. Acho que da mesma forma que se calhar o Leno poderia não ter merecido ter perdido a titularidade, porque ele sofreu 9 golos nos primeiros 3 jogos, mas também vamos ser realistas, ele contra o Manchester City na zaga tinha o Kolasinac como terceiro zaga. Ele tinha, falando de cabeça, acho que era Holding, Mari e Kolasinac. Acho que nenhum guarda-redes, nenhum goleiro merece ter uma zaga dessa à sua frente. Portanto, acho que da mesma forma que o Leno não merecia perder a titularidade, acho que o Ramsdale neste momento também não merece ser despromovido, porque não há nada que nós possamos apontar ao Ramsdale a dizer que ele fez errado. Nada. Aliás, acho que gosto mais do Ramsdale a jogar com os pés, gosto mais do Ramsdale a sair da baliza em bolas aéreas. Acho que o Leno é fortíssimo entre os postes, mas que de resto está a ser, daquilo que deu para ver agora, completamente batido pelo Ramsdale. E eu vou ter que ter um bocado de cuidado com o que vou dizer, porque posso ser queimado no futuro. Mas se o Ramsdale vai ser o nosso guarda-redes, o nosso goleiro de futuro, acho que não estamos mal servidos, pelo menos daquilo que eu vi até agora. O Ramsdale foi muito associado às despromoções do Bournemouth e do Sheffield, mas a verdade é ele não desceu os clubes sozinho, ele não jogou sozinho. E ele é internacional inglês e ainda agora foi convocado para os próximos compromissos deste mês de outubro. Portanto, qualidade ele tem, e não sou só eu se calhar que a vejo. O Southgate também estará a ver, e o Arteta, com todos os problemas ou não que tenha, também estará a ver alguma qualidade nele, porque para despromover, vamos ver isto, nós abdicámos de Martínez a temporada passada para ficar com o Leno, para ele neste momento despromover o Leno e promover o Ramsdale à baliza, não é? Alguma coisa de boa ele tem que ter, e neste momento acho que não faz sentido despromover o Ramsdale porque não há nada que a gente possa dizer que ele fez de errado para ser despromovido. Ben White foi muito caro, mas eu acho que tudo que é contratado na Premier League nunca é barato. Se nós vamos pensar assim, uma contratação barata na Premier, se calhar há poucas. 15 milhões de libras. Ok, mas se calhar são mais contratações. É a idade, né? Exato. E nós vamos ver o histórico da Premier, é um histórico sempre que mexe muito dinheiro. O próprio Championship mexe com muito dinheiro, não é? E é a segunda divisão, portanto. Sem dúvida. O Ben White,
É um jogador que tem uma regularidade, pelo menos a jogar, incrível. Ele fez as partidas todas da temporada passada pelo Brighton, já na temporada anterior no Leeds também fez a temporada toda, sem lesões. É um jogador que parece ser muito regular, incrivelmente chega ao Arsenal e fica infectado com Covid e falha logo 2 ou 3 jogos, mas eu acho que é um jogador muito regular, importante para aquilo que o Arteta pretende, que é ter jogadores que saibam a sair a jogar com bola. Se calhar algo que ele ficou um pouco deficiente com a saída do David Luiz, que se calhar era o melhor zaga que ele tinha para fazer isso. Mas o Ben White tem uma grande deficiência, que é o jogo aéreo. Eu acho que é impossível um zaga que numa Premier League não consiga jogar de cabeça. Vamos ver se a contratação do Tomiyasu vem complementar isso, porque de facto o Tomiyasu no jogo aéreo é fortíssimo. Eu acho que ele ganhou todas. Eu vi uma estatística qualquer a dizer que se ele não ganhou todas, foi perto disso. Todas as bolas aéreas que disputou, foi tudo. Ganhou todas. Todas, verdade, ok. todas. Pronto, então não estou enganado. Acho que o Tomiyasu, eu não o conhecia, sou sincero, não conhecia o Tomiyasu, não fazia sequer, assim me perguntassem quem era, não fazia sequer ideia quem é. Mas perguntei a algumas pessoas que seguem a Liga Italiana e todas falaram bastante bem dele. Falaram-me inclusive que ele andava a ser seguido pelo... E atenção, as pessoas a quem eu perguntei não estão sequer ligadas ao Arsenal para tentarem defender o Arteta, ou Edus, não há algum tipo de contratação, o trabalho, nada. Pessoas completamente alheias ao clube, alheias ao Arsenal, que me falaram bastante bem dele. E que de facto pode complementar aquilo que seja alguma deficiência do Ben White. Ele é mais um defesa direito do que lateral, se calhar. Ele não sobe tanto, o que poderá permitir ao Tierney que suba mais no ataque, porque chegámos a ver situações em que tínhamos os 2 laterais subidos em situações de ataque e depois a defesa, a zaga era apanhada em contrapé. Mas acho que, pelo menos daquilo que eu tenho visto também do Tomiyasu, estou muito agradado com o que estou a ver. O Lokonga, eu também não era assim grande conhecedor do Lokonga, mas é alguém que chega com o estatuto de capitão do Anderlecht aos 21 anos, é alguém que pelo menos perfil tem, e eu gosto do que eu tenho visto no Arsenal. É um jogador que sabe sair a jogar, que sabe fazer boa qualidade nos passos longos. Vamos ver como é que será a parceria com o Partey. Eu não sei se o Arteta vai querer utilizar o Lokonga ao mesmo tempo que o Partey. Eu estava curioso para ver isso no jogo com o Burnley. Estou aqui a tentar não confundir nos jogos, mas o Arteta decidiu utilizar um 4-3-3 e jogou só com o Partey como deixa-me ver, volante, é como vocês dizem no Brasil, volante. Muito bem, o volante. E então fiquei curioso, porque eu gostava de ver o Partey com o Lokonga, mas não tive essa hipótese. Não sei se ele será titular ou não, porque o Edu teve aquela na entrevista que deu depois do final da janela de transferências, disse que o que estava definido era jogar Partey e Xhaka, portanto não sei que hipótese é que o Lokonga terá. Vamos ver, temos que dar tempo. É uma aposta de futuro, claramente. Vamos ver o que vai dar. 20 milhões também não acho que tenha assim sido um valor caro para um jogador de 21 anos, que entretanto já foi chamado à seleção belga, que não podemos esquecer que é número 1 do ranking. Portanto não será à partida um mau jogador, mas temos que dar tempo. Mais, quem é que contratamos mais? Ajudem-me aí. Lokonga. É o Nuno Tavares, né? Nuno Tavares não. Nuno Tavares, vamos ser realistas, ele nem no Benfica ele era titular. Eu acho que andarmos a contratar... Seu conterrâneo, né? Você é a melhor pessoa para falar dele. Sabes que eu posso negar um bocadinho isso, porque ele é meu conterrâneo, mas se calhar eu não sigo assim o suficiente do futebol português para dizer isso. Mas não, o Nuno Tavares é um jogador... Vou tentar exemplificar isto.
nós livrámos-nos do Guendouzi por causa dos problemas disciplinares e das polémicas. Nós fomos contratar um jogador que é igualmente polémico. Mas sim, nós tínhamos que contratar alguém para ser suplente do Tierney. Porque eu acho que Kolasinac não entra nas questões, não entra nas contas. E se nós formos a pensar assim, com a idade que o Nuno Tavares tem, 21 anos, ele é internacional sub-21 português, com o valor que custou 8 milhões de euros, mais ou menos 6 ou 7 milhões de libras, que opções é que nós teríamos no mercado? Não é? Se calhar não seriam muitas. Portanto, eu percebo a contratação do Nuno Tavares, mas acho que não vai trazer nada. Assim, acho que o tempo irá confirmar isso. Ele não é muito forte a defender, não é assim o melhor jogador a defender. É forte no ataque porque ele é um jogador forte fisicamente, ele é forte no choque, mas fraco defensivamente. É um jogador, se calhar, muito, muito semelhante a Tierney, muito, muito balanceado ofensivamente, mas defensivamente não é a melhor opção. Mais, Nuno Tavares, o que é que me estou a esquecer? Nós contratámos... Odegaard, mas Odegaard já não é uma novidade, já cá tinha estado. Sim. Foi só isso? Acho que é isso, né? Eu acho que só. Valeu. E o Simac? Não, porque é isso, foram poucas contratações e mesmo assim o time gastou horrores, né? Não, sim, eu concordo. Nós não tínhamos opções, né? Nós não tínhamos opções de banco. Exato. Não, eu concordo com a maioria do que o Ricardo falou, né? O Lokonga, se você pegar o que o Kompany falou dele, diz que ele é o novo Vieira, melhor que ele. O Kompany falou isso aí. Em questão do Nuno, a gente contratou o Nuno errado, era para ter contratado o Nuno Mendes. Isso. A gente contratou o Nuno errado. Na questão do Ben White, eu acredito que o preço Inglaterra é um preço um pouco salgado. Qualquer jogador inglês vem. Inflaciona sempre. E não podemos esquecer que as novas regras do Brexit mais o fazem, porque só podem fazer 6 contratações fora do Reino Unido, portanto. Então pesa bastante. Eu acredito que o Ramsdale também foi por conta disso. Sim. Né? Então são contratações de um elenco que estava precisando de peças de reposição. Tá? Me surpreendeu muito a partir do Ramsdale. Ele, hoje, para mim, titular fácil. Ele tem coisas que o Leno não tem. Né? Não que eu não goste do Leno, tá? O Leno é criticado, eu acho que até injustamente, mas eu acho ele um excelente goleiro. Para quem viveu de Fabianski, de Sérgio, você ter um Leno é um excelente upgrade aí, né? Então, assim, infelizmente o preço do Ben White é um pouco salgado, né? Mas eu acredito que as contratações do Arsenal não foram ruins, tá? Acredito que o Odegaard a gente pagou um preço ok para o valor dele de mercado, que o Real Madrid quis se livrar mesmo dele. Tá? Acredito que ele não era a melhor opção, porém... Filipe, pensa assim, nós vendemos o Joe Willock por 25 para ir buscar o Odegaard por 30. Foi esse o preço dele. Então, assim, para o que estava disponível, para o que o Arteta queria, tá... E já tinha o histórico, né? Da temporada passada. Não, exato. Se o Smith Rowe não se machucasse tanto, não tivesse lesões recorrentes, eu acredito que a gente não teria buscado o Odegaard, tá? Teria ido para uma outra área de campo, para trazer algum reforço. Mas como, infelizmente, o Smith Rowe tem essa inconstância, né, física, então precisava realmente do Odegaard. Então, eu acho que hoje o Arsenal tem um elenco muito mais forte e coeso do que tinha na temporada passada. Então, isso dá uma facilidade para a gente alçar voos mais altos, porque temos hoje peça de reposição, temos uma zaga extremamente segura, na minha opinião. O Gabriel junto está fazendo partidas excepcionais, tá? Junto com o Ben White. Eu acredito que é uma boa zaga, tá? É uma boa zaga, não é uma das melhores, mas tem um potencial de crescimento aí absurdo. Temos laterais seguros. O Tomiasso, eu acompanho o campeonato italiano, jogo futebol manager, então conheço bastante jogador aí. Então, eu já contratei, inclusive, o Tomiasso algumas vezes para o meu time, porque ele é um excelente lateral. Para quem acompanha o Arsenal há muito tempo, o Tomiasso é o Sanhá 2.0. Ninguém fala dele, mas ele dá resultado. Ele não entrega, ele está sempre ali, faz o seu... É um jogador nota 7 constante, às vezes um 8. Então, não vai ser um problema, né?
Eu acredito que a gente está bem servido, né? Não acho que foram contratações ruins, só que foram muitas, por isso que o valor estourou, mas eram necessárias. A gente tinha muita lacuna dentro do elenco, ainda temos, só que não dá para você mudar tudo numa temporada só, né? Sim. E não é só isso. Se tu olhares para aquilo que é, vou dizer isto, o 11 base, apesar de ser o Arteta, da temporada passada, quem é que entrou? Ramsdale, não é? Porque o Leno saiu, foi para o banco, White e Tomiyasu. O resto estava tudo lá o ano passado. Verdade. Porque o Odegaard também estava, né? O Odegaard já estava, não é? Exato. Sim. Isso pode induzir em erro um bocado as pessoas por causa disso, porque olha, se gastámos 150 milhões, olhamos para a equipa e parece que está igual, mas na realidade não está. Não está. Isso aí eu concordo. Sim. A gente tem um plantel bem mais forte, que isso dá uma margem para uma futura contratação de peso vir e você ter pelo menos um elenco para o cara jogar. Sim. É muito ruim você chegar num time onde você vai ter que fazer tudo dentro do clube. Você não tem uma base, uma estrutura. Como o Ricardo falou, o City tem 2 times. Não é que o Arsenal precisa ter 2 times, mas Sim. no mínimo a gente tem que ter peças de reposição para o próprio clube, né? Já que o Arsenal está com dificuldade de revelar, vamos lá, tem o Balogun. Mas quem, Ricardo, daria para entrar? Para entrar, tens, ele está emprestado agora, mas tens Aziz, né? o Miguel Aziz, que eu acho, Sim. eu sou sincero, eu tinha vendido o El Neni e tinha ficado, para aquilo que o El Neni oferece, eu tinha vendido o El Neni e tinha ficado com o Miguel Aziz. Tens o Charlie Patino, que é Patino, uma máquina. Jogador. Tem o Salah assim, também, né? Tem o Salah, mas eu acho que o Salah está ainda, né? Está um bocado mais atrasado ainda. Está um bocado mais atrasado se pensarmos em Aziz, se pensarmos em Patino, se pensarmos em Balogun, está um pouco atrasado. Acho que o Onco, o terceiro goleiro, perdeu espaço com a chegada do Ramsdale. Ele era muito apontado. Até houve um bocado de notícias, foi destacada a renovação do contrato dele até, e a sua integração no plantel principal, mas eu acho que ele, com o aparecimento do Ramsdale e a forma como o Ramsdale assumiu a baliza, e tendo em conta a idade do Ramsdale, que tem 23 anos, vai ser complicado para o Onco entrar nesta equipa. Agora, Aziz, Patino, Balogun a seu tempo, que eu acho que Balogun é bem superior a Nketiah, acho que são jogadores que vão conseguir entrar nesta equipe. Boa, é isso. Boa. Ricardo, a gente também tinha pensado em conversar com você, porque assim, a gente sabe recentemente, aqui no Brasil é fácil a gente torcer para um time na Inglaterra, porque assim, o time que a gente torce aqui dificilmente chega no Mundial, já que a gente tem o Palmeiras e o Flamengo sempre aí, né? Agora, para você que mora em Portugal, cara, imagino que você acompanha o futebol local, claro, mas é normal que o time português enfrente um time inglês na Liga dos Campeões, por exemplo, né, na competição continental, na Liga Europa, enfim. Aconteceu ano passado com o Benfica, na Liga Europa. Exato. Queria saber de você, então, lógico, depois a gente expande um pouco mais, como é a vida aí em Portugal com a Premier League em relação à Premier League, mas como é que é torcer para o Arsenal e, ao mesmo tempo, morar em Portugal, onde você também tem times locais que possivelmente disputam, não nesse ano, né? Esse ano não dá, mas que disputariam aí vagas em competições mata-mata com o Arsenal. Assim, no meu caso específico eu não tenho esse problema, porque o meu time é o Arsenal e mais nada. Mas temos situações em que, como aconteceu ano passado, vamos ser realistas, em Portugal a maior equipa é o Benfica. Não dê por onde der, apesar do Porto ser aquela equipa que mais tem dado pontos a Portugal na UEFA, principalmente na Liga dos Campeões, porque é aquela equipa que vai mais longe. A melhor equipa portuguesa é o Porto, mas o maior clube português é o Benfica. E então, o ano passado, posso dizer, nós temos um chat do WhatsApp de membros do Arsenal Portugal, e podemos dizer que houve facas afiadas no chat durante o jogo Arsenal-Benfica e depois no segundo jogo Benfica-Arsenal, porque não, vou dizer assim, não é fácil separar o coração. Eu não tenho esse problema, ainda somos se calhar uns 3 ou 4 lá que somos só Arsenal, mas para quem tem vários clubes,
não é fácil, e nós vimos isso agora quando foi o jogo com o Benfica, porque lá está, é querer torcer pelos dois clubes e há sempre alguma azia, não sei se essa expressão existe aí no Brasil, que é não ficar bem disposto com a derrota de um, mas é muito comum teres cá em Portugal. A situação portuguesa existe em 3 clubes, Benfica, Porto e Sporting. Quase todo o país torce por um desses, independentemente da zona do país onde se viva. Torce por um desses clubes, e depois existem outros clubes, e a situação relativamente ao Arsenal também isso existe, que é toda a gente torce por um desses clubes, e depois temos muita gente que torce pelo Arsenal. Agora, no meu caso específico, eu não tenho esse problema, porque é só o meu clube, é o Arsenal. Aqui no Brasil é semelhante, né, Maraca? Aqui no Brasil, lógico, a gente tem o Nordeste, o país é muito grande, né? Então é normal que você tenha algumas regiões do país, aliás, são 5 regiões, é normal que você tenha alguma região do país mais focada em alguns times da região, né? Então tem o Nordeste, o próprio Nordeste aqui tem a Copa do Nordeste, né? Que são times da região que disputam, e tem o Campeonato Brasileiro, né? Mas aqui, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, não tem nenhuma equipe aqui ao redor, aqui próximo não tem nenhuma equipe. A equipe mais próxima aqui tem é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo, que estão na capital, né? Então, aqui não tem tanto isso. Em Portugal, como você falou, aparentemente também não, né? Mas na Inglaterra, né, que tem esse negócio de time de cidade, né? Aí sim. Toda cidade tem um estádio. Cara, enfim, eu já entendi que você não torce para nenhum time de Portugal. E como é que é essa ideia de, enfim, a mídia em si? A mídia trata muito bem a Premier League? Como é que a mídia trata aí? Porque aqui no Brasil, eu vou ter que fazer esse paralelo, né? Aqui no Brasil é a ESPN, né, que tem os direitos da Premier League. Aliás, a ESPN tem direito de tudo aqui, só não tem o direito da Bundesliga. Tem da Série A italiana, tem da La Liga, tem da Premier League e da Ligue 1 agora com o PSG. E como é que trata aí? Eu vi outro dia que a Sport TV, né? Que é uma amarela. Sport TV. Isso. Sport TV. Ela transmite a Libertadores, né? Eu vi outro dia. Sim, exatamente. E a Premier League, eles tratam bem o futebol local? Porque aqui eles tratam muito do futebol brasileiro, mesmo a ESPN que transmite só os campeonatos europeus, entendeu? Mesmo assim, o futebol brasileiro é muito forte aqui. E aí, o futebol português também é tão forte assim? Aqui, até há uns anos atrás, a Sport TV se calhar estava ao nível do que está a ESPN, que é... tinha os direitos de tudo, tinha os direitos da Liga Portuguesa, tinha os direitos da Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Liga Alemã, de Fórmula 1, de MotoGP, de NBA. A Sport TV tinha os direitos de tudo. Entretanto, surgiu a Eleven Sports, que cá conseguiu tirar... A Eleven Sports chega a Portugal e consegue logo uma bomba, que é tirar a Liga dos Campeões, a Champions League, à Sport TV. Entretanto, já tem a Liga Espanhola, já tem a Fórmula 1, tem a Liga Alemã, a Liga Francesa. A Eleven Sports chegou e apostou forte, e agora anunciaram que a partir da próxima temporada, até 2025, tem a Premier League. A Premier League em Portugal é visto como, se calhar, o campeonato de referência no mundo. Aqui em Portugal utiliza-se muito a expressão de quando não se gosta de alguma coisa que acontece cá no futebol, vejam como eles fazem em Inglaterra. A Inglaterra é que é. Em Inglaterra eles tomam as decisões certas, nós aqui decidimos tudo mal. A Premier League é visto como... A Premier League e a Bundesliga são vistos como referências e exemplos a seguir. E toda a gente é quase... Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado encontrar alguém que goste de futebol em Portugal que não goste ou da Premier League ou da Bundesliga. São ligas adoradas cá. E agora está ao rubro o facto da Sport TV ter perdido a Premier League, porque a Sport TV, eu não sei como é que é no Brasil, mas a Sport TV, por exemplo, só transmitia naqueles jogos de sábado. Não, tudo aqui. Depois, aqueles jogos de sábado que é às 3 da tarde cá, que é 11 da manhã aqui. 11 da manhã, está a fazer contas ao fuso horário. 11 da manhã aí, a Sport TV só transmite um desses todos. Portanto, eu posso terem uma noção. O custo da Sport TV por ano, cá em Portugal, é à volta de 300 euros. É bastante caro a Sport TV, 300 euros. E eu posso estar a pagar 300 euros por ano e ver, se calhar, 5 ou 6 jogos do Arsenal por temporada.
E uma das grandes expectativas que nós temos com a mudança para a Eleven Sports é que isso, e eu não estou aqui a defender a Eleven Sports, longe de mim, não tenho nada associado a Eleven Sports, mas uma das expectativas que nós temos é que de facto haja mais transmissão de mais jogos, porque a Sport TV o máximo que faz dos jogos que não transmite é uma pequena reprise que vocês chamam, não é? Sim. Uma pequena reprise dos jogos que não transmitiu, mas é muito pouco para quem paga 300 euros por ano. Concordo. E aí os canais são vendidos separadamente? Então assim, você contrata a Sport TV ou tem os pacotes? Aqui no Brasil são pacotes, né? Contrata. Assim, certo. Tem que contratar. Nós temos 4 canais abertos ao público, são 4 ou 5 canais, pronto. Sim. E depois é um serviço por cabo, tem que ser pago. E dentro desse serviço por cabo tem ainda pacotes, canais premium, que é a tal Sport TV, Eleven Sports, mas por exemplo, a Eleven Sports, com os serviços que tem atualmente, custa 10 euros por mês. Sim. A Sport TV custa 25. E tem muito pay-per-view, menos. Né? Digamos que aquilo que ainda mantinha a Sport TV era a Liga Portuguesa e a Premier League. E eles perderam, se calhar, a galinha de ovos de ouro, que é a Premier League. Sim. A Liga Portuguesa não... O campeonato português é tão pequeno, que se nós excluirmos... Porque, por exemplo, os jogos do Benfica em casa não passam na Sport TV. O Benfica tem o seu próprio canal de televisão, que é a BTV, e o Benfica passa os seus jogos no seu canal, que também é um canal premium, pay-per-view. O Benfica passa os seus jogos em casa no seu canal. É como se o Arsenal tivesse o seu Arsenal TV e passasse os jogos no Emirates no seu canal e quem quisesse pagava o seu canal. Pronto, o Benfica faz isso. Se nós excluirmos Benfica, Porto e Sporting, ninguém tem interesse nos jogos em Portugal. Digo isto abertamente, sem problema nenhum, porque é a realidade assumida em Portugal. Tirando os 3, o Benfica, Porto e Sporting, ninguém tem interesse na Liga Portuguesa. Nenhum jogo que dê entre Moreirense e Aroca, não sei se vocês conhecem algum desses clubes, não tem espectadores. Vais ao estádio, tem 1000 pessoas no estádio. Nossa. Ninguém vê o jogo na televisão. Portanto, a Premier League e o Benfica, o Porto e o Sporting eram os clubes que interessavam à Sport TV. Neste momento eles ficaram sem a Premier League. Não sei como é que eles irão responder, mas a Sport TV acho que vai passar agora um mau bocado cá em Portugal com esta abordagem forte que a Eleven está a ter. Sim. Eleven Sports. Aqui no Brasil a gente, na verdade, agora tem vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer o merchan. Tem o lançamento do Star Plus agora aqui no Brasil, que é dos canais Disney, né? E agora a ESPN sempre foi assim. A ESPN sempre teve... Ajuda aí, Maraca. Desde sempre, né? 2005, 2004, já tinha os direitos da Premier League aqui no Brasil. A transmissão da ESPN se iniciou no título do Arsenal Invictus. Isso. Então, faz quase 20 anos já que a ESPN tem os direitos aqui... direitos, como é que fala? Exclusivos. Os direitos exclusivos aqui do campeonato. A Sport TV cá em Portugal, penso que é desde 1999. Nossa. Então quebrou aí Perderam agora. E aqui no Brasil teve o lançamento do DAZN, o DAZN, não sei se tem aí em Portugal. Foi um fracasso. Não tem, mas já ouvi falar. Foi um fracasso aqui no Brasil, porque... Ele é italiano, né? É mais forte na Itália. Isso, Foi um fracasso aqui no Brasil, custava R$44 por mês, e R$44 por mês é um preço mais salgado, né, Maraca? Acho que, enfim, não deu certo, e é um serviço por streaming, né? Então você assistia só pela internet, não era um canal de televisão. Então a mesma ideia do Star Plus agora. E a ESPN, mesmo com os direitos exclusivos da Premier League, disponibilizava, um dos... Porque agora tem 5 jogos ao vivo às 11 horas da manhã, né? Então, dos 5 jogos às 11 horas, eles passavam no canal de televisão, os outros 4 ficavam no aplicativo de graça. Quem assinava ESPN não precisava pagar nada mais, tinha acesso já no aplicativo para assistir o jogo, não com narração em português, com narração em inglês, com a narração mas conseguias ver legalmente, não é? Todo jogo, legalmente. Todo jogo. Nós cá em Portugal teríamos que recorrer a streams ilegais, porque não teríamos outra hipótese de ver o jogo. E agora tá no Star Plus, né? Agora é pago. Mas assim, um dos pontos de renovação da Champions ou da Premier dentro da ESPN é ela ter o maior número de transmissões, entendeu? Por isso a criação do canal de streaming, por isso a fusão lá, você vê, hoje a gente tem ESPN Brasil, ESPN Internacional, ESPN 2, ESPN Plus,
e tem os canais que passam na Fox Sport, que também foi comprado pelos canais Disney. Então, é um dos pré-requisitos de renovação contratual dentro da Premier, você ter uma grande, passar praticamente todos os jogos. Então, assim, mas falando um pouco disso, eu queria fazer uma pergunta para o meu amigo Ricardo, já acompanha há muito tempo, já considero amigo mesmo. Ricardo, cara, a vida de um torcedor aqui no Brasil, que torce para um time europeu, é bastante complicada, né? Porque a gente não tem, dentro do Brasil, poder aquisitivo para estar vendo sempre o time que a gente torce. Então, quando eu comecei a acompanhar o Arsenal, tinha pequenas transmissões, eram notícias muito distantes, num dos canais aqui no Brasil, como TV Cultura, como Rede Bandeirantes, que são canais antigos aqui no Brasil. Então, eram poucas coisas que a gente tinha notícia. E você, cara, mora na Europa, você tem livre acesso, né? Tá do lado da Inglaterra. Então, assim, como é a vida de um torcedor que você torce para um clube que não é da sua cidade, né? Por exemplo, na minha cidade eu não tenho um clube, tá? O meu clube, pô, não queria xingar, pode ser que tenha alguém que torça para esse time, mas seria equivalente a um Nacional da Ilha da Madeira, mais ou menos por isso aí. Sim. Então, um time extremamente fraco. Então, desculpa se alguém torce aí, que os amigos portugueses. Não, mas se quiseres referir um time fraco, podes aí nos comentários do António RPA que diz académico, é um time fraco. Pronto, seria um acadêmico. seria um acadêmico, mas assim, então assim, para mim, a possibilidade de ver um jogo do Arsenal é muito difícil. Eu tenho que juntar uma grande quantia de dinheiro para poder me deslocar, e você está do lado, pode pegar um trem, pode pegar um avião com custo menor, assistir o jogo e voltar. Então, fala um pouco dessa experiência de você torcer para um clube fora do seu país, e em comparação a gente aqui do Brasil, que tem essa dificuldade de assistir o clube dentro do próprio estádio, né? Em Portugal, torcer por um time... sim, estás aí, eu estou aqui, não estou? Tá, tranquilo. Ok. Tá. Em Portugal, torcer por um time estrangeiro ainda é esquisito. É visto com alguma desconfiança, porque todos dizem, és português, porque é que estás a apoiar uma equipa estrangeira? Mas isso são as mesmas pessoas que vivem no interior por exemplo, vivem no interior do país, já ali colados à Espanha, em que se calhar vivem numa zona muito pobre, mas que se calhar nunca foram a Lisboa, mas que são adeptos do Benfica. Eu faço se calhar um bocado essa comparação. Eu tanto sou de uma equipa estrangeira como uma pessoa é de Trás-os-Montes e apoia uma equipa de Lisboa. Por isso é visto com alguma desconfiança, mas a verdade é que ficou cada vez mais fácil as deslocações ao Reino Unido com a questão da União Europeia, apesar da questão do Brexit, não veio assim dificultar muito, basicamente. Antes o cartão de cidadão nacional que nós tínhamos de Portugal era suficiente para entrar à Inglaterra. Agora temos de ter um passaporte, mas basta isso, eles não colocam nenhum problema em irmos à Inglaterra. Existem as companhias low cost, a Ryanair, a EasyJet, tudo companhias aéreas que nós por 50 euros vamos um voo de ida e volta a Londres, são bastante barato, pelo menos naquilo que é a realidade europeia. Sim. Mas apoiar uma equipa estrangeira em Portugal, se for só uma equipa estrangeira, é visto com alguma desconfiança. Tu dizeres, eu sou adepto do Benfica e do Arsenal, dizem, ok, normal. É normal, porque apoias uma equipa portuguesa. Se não apoiares uma equipa portuguesa e só apoiares a equipa estrangeira, as pessoas acham estranho. Mas tirando isso, acaba por não ser muito difícil, porque a Inglaterra está a 2 horas de avião de Portugal, portanto... já tive situações em sair no voo das 6 da manhã, chegar a Londres às 8 e às 3 da tarde estar no estádio a ver o futebol no próprio dia. Portanto, não é difícil, acaba por ser um pouco caro mais lá, mas o facto do voo ida e volta não é caro, acabamos por gastar mais dinheiro lá, mas não é difícil ser adepto de uma equipa estrangeira em Portugal. Custa mais caro o ingresso do que a passagem? Sim, não tenho as dúvidas. Em determinadas... Assim, se formos pensar assim, vamos no Natal a Londres, é caro porque é uma época alta, não é? Época de férias, os preços aumentam sempre. Agora, se dissermos assim, vamos em novembro, que não se passa nada,
a Londres ver um jogo, é barato, super barato. Os voos são super baratos. Acabamos por pagar mais o ingresso do jogo do que o ingresso do avião. É bizarro, né? Não, porque, por exemplo, o Ricardo falou que vai muito na Ryanair. A Ryanair, para quem está acompanhando a gente no Brasil, seria o Expresso Guanabara aqui de ônibus. É aquela empresa que roda o Brasil todo, que está caindo aos pedaços, mas está lá, sabe? Seria só isso aí para entender, por isso que é tão barato. Olha, teres uma noção, a foto que vocês publicaram aqui, para publicitar aqui a live de hoje, essa minha foto foi tirada na Bélgica, em Liège, quando em 2019 o Arsenal foi lá jogar contra o Standard para a Liga Europa. E eu fui ver o jogo. E a forma como eu consegui convencer a minha namorada a ir comigo ver o jogo foi o bilhete do avião custou 15 euros ir e vir. 15 euros. Eu paguei mais do autocarro de ir de Bruxelas para Liège do que o próprio voo de Portugal para a Bélgica. Nossa. É impensável, né? Aqui vai, Não, 2 aqui pau é- uma passagem. 2 pau aonde? Sei lá, aqui no Brasil, né? Exato. Aqui no Brasil é 2 pau. Para o exterior, não faço ideia quanto é. Deve ser o dobro. Não faço a menor ideia. Você gasta uns 7 mil para você assistir um jogo do Arsenal. Olha, aqui o comentário que o António está a fazer, que é, a mim pergunta sempre que clube a sério é que eu sou, porque apoio um clube da segunda liga e não um dos 3 grandes. É exatamente aquilo que se passa para os clubes estrangeiros. Tu podes não ser adepto de um clube estrangeiro em Portugal, seres adepto de um clube português, mas se esse clube não for Benfica, Porto ou Sporting, é visto com desconfiança. É o que se O passa. Antônio é o torcedor do Acadêmico, né? Exatamente. Pobre Antônio. Muito bom. Mas é bem lógico, né? Não vamos nem entrar na discussão de realidade de país, né? Aí o Antônio se lembrando do time. Não vamos nem entrar na questão de diferença aqui de Europa, América do Sul, né? Isso aí não precisa nem entrar nesse detalhe. Mas a questão é essa, né? Mesmo aí em Portugal, porque é estranho pra gente, né, Maraca? Porque aqui, como eu falei, aqui a ESPN tem direito de tudo, mas o principal programa da ESPN, que é o Sport Center, trata só do futebol brasileiro, uma realidade bem diferente da que vocês têm aí. Vocês mesmo em Portugal, aparentemente, pelo que eu entendi, né, a liga mais vista, não necessariamente a mais vista, né, mas a liga que tem mais audiência no todo, incluindo jogos de Brighton e Crystal Palace, por exemplo, na segunda-feira, é a Premier League, não a liga... Claramente. Aqui não, aqui nenhum. O Super Bowl, por exemplo, da NFL, isso aí não bate uma final de Copa do Brasil nunca. Aqui também não. Aqui também não bate. Peguei um exemplo ruim, mas enfim, seja a última rodada da Premier League, a última rodada da Premier League 2018-19, né? O City e o Liverpool, os dois podendo ser campeão na última rodada, não bate aqui uma final, uma última rodada de Campeonato Brasileiro nunca. Mata-mata nem o clube, o Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro não bate. Aqui eu acho ainda muito... E o futebol não tem qualidade, né, Maraca? Essa não é isso, né? Cara. Os campos são terríveis, os jogadores são ruins e o pessoal ainda assiste. Mas é porque o futebol europeu dentro do Brasil, eu acho que ele ainda engatinha muito, né? Só a questão de mundial é que dá um pouco de visão aos clubes europeus dentro do Brasil. Eu acredito que mesmo com a ESPN transmitindo, a gente vê às vezes algumas crianças na rua com camisa de jogadores brasileiros, mas você não vê... Porque original não dá pra comprar, né? Exato, você não vê, por exemplo, eu era pequeno, eu comprei uma camisa do Arsenal falsificada do Bergkamp, entendeu? Então, assim, era um ponto fora da curva, onde estava todo mundo com a camisa, por exemplo, de um brasileiro que jogava na Europa, o Ronaldinho e tal, mas você não vê alguém com a camisa do Henry, você não vê ninguém com a camisa do Pires, você não vê. É só jogadores brasileiros que fazem sucesso na Europa. Nem do Messi é difícil você achar aqui. Vê muito do Neymar por conta do Paris Saint-Germain agora, na época do Barcelona também. Então, eu acho que o futebol europeu dentro do Brasil, ele engatinha muito. E eu achava que era só essa questão aqui, mas o Ricardo já falou que lá também é da mesma forma, até você é mal visto, né, por torcer por um outro clube. Mas, Ricardo, estarei em breve aí na sua cidade, pra gente vai junto assistir um jogo do Arsenal aí. Força. Nem que seja de canoa, né? dinheirinho. Não, uma canoiva. Assim, eu há pouco disse que seria bom esta mudança da Premier League para a Eleven Sports, mas não posso deixar de realçar todo o trabalho que a Sport TV fez na promoção da Premier League. Eles tiveram muitos anos de Premier League, e se a Premier League hoje é vista em Portugal como referência que é, também muito se deve ao facto da Sport TV, todo o trabalho que eles fizeram.
E, cara, eu vou ter que perguntar, e o futebol brasileiro aí? Porque eu já até vi que tinha, eu não sei qual era a emissora, mas tinha uma emissora que comprou só os jogos do Flamengo, né? Se eu não me engano, teve isso, não teve? Como é que é o Teve. futebol brasileiro aí? Aqui existe um canal que é o da FPF, que imagina que é o canal da CBF no Brasil, da Federação Brasileira. Nós temos aqui um canal que é o canal da Federação, que é o canal 11. E esse canal, na altura do Jorge Jesus, no Flamengo, fez um sucesso enorme e eles compraram os jogos todos do Flamengo. Só do Flamengo. Sim, entretanto, depois começaram, o facto de ter feito sucesso, eles começaram a transmitir mais jogos da Série A brasileira. E então, acho que o Jorge Jesus abriu muito as portas do futebol brasileiro cá em Portugal. Eu não sou grande fã do Jorge Jesus, mas ele abriu muitas portas do futebol brasileiro cá. Acho que não acontece tanto como com o Abel, até porque o Abel tem uma personalidade diferente daquilo que é o Jorge Jesus. Nós vemos o estilo do Jorge Jesus dentro de campo, pelo menos a noção que eu tenho é o Jorge Jesus no banco de suplentes é muito extravagante, berra muito, salta. O Abel isto é o que eu vejo do Abel do tempo de Portugal. Era uma pessoa mais calma, mais ponderada, mexe menos com as emoções. E depois lá está, o Jorge Jesus foi o primeiro a vencer, o primeiro português a vencer a Libertadores, foi à final do Campeonato do Mundo de Clubes. Tudo isso serviu para o promover também a ele que já saiu de Portugal para o Brasil, com um sucesso muito grande por aquilo que conquistou no Benfica. Foi várias vezes campeão no Benfica antes de ir para o Flamengo, e é daquelas pessoas que onde está ele faz questão de se mostrar e se tiver que causar polémica não tem problemas nenhum com isso, e portanto tem sempre a mídia sempre muito à volta dele pelo estilo que tem. Entendi. E agora, por exemplo, na final da Libertadores, a gente vai ter Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras do Abel, como você falou, e o Flamengo agora é ex-Jorge Jesus. Eu sei que não vai ser tipo, Portugal não vai parar para ver esse jogo, imagino eu. Mas não, você acha que não para, mas se calhar tens muito mais visibilidade agora. Sim. Do que se fosse há uns anos atrás, há uns anos, do período antes de Jorge Jesus no Flamengo. A visibilidade é completamente diferente. Eu acredito em mais visibilidade do que um jogo do Académico. Claramente. Ninguém viu o Académico. E o horário é ruim também, né? Tem a questão do fuso horário, né? Que o jogo é 9h30 da noite, aí é 1h30 da manhã, né? Se for durante o fim de semana, a questão do horário não mexe muito. As pessoas não se tiverem que ver, vêm. É como eu digo, como eu vos disse hoje, é sexta-feira. Se tiver que ficar aqui até às 3 da manhã a falar convosco, eu fico sem problema nenhum, não tenho nenhum problema com isso. Agora, se for durante a semana, se for jogos a meio da semana, sim. E a Libertadores né? De quarta-feira, terça-feira. Pode perder alguma audiência. Sem dúvida. E aqui o jogo, só pensar, e aqui o jogo aí na Europa é às 8 da noite, né? O horário mais tarde. Aqui é 9h30, tem jogo até às 10 horas aqui da noite. Então tem essa diferença aí. Tem uns jogos da Liga Espanhola que são um pouco mais tarde. Em Espanha é mais 1 hora do que aqui em Portugal, e às vezes eles têm jogos às 9 da noite, assim uma coisa, 9, 10 da noite, que acaba. Nós até aqui em Portugal até olhamos, é tarde, mas não é assim muito mais tarde. Normalmente nós estamos no extremo da Europa, nós acabamos por ter aqueles jogos, por exemplo, da Champions, em que se calhar começa mais cedo, porque se formos a ver para a Rússia já está a começar às 10 da noite ou assim. Por isso aqui em Portugal 8 da noite não é tarde, digamos que é o horário normal de um jogo de futebol. Entendi. É isso, Maraca? Quer fazer mais uma pergunta? Não, eu encerro. Só tenho a agradecer aí o Ricardo pela participação, por ter aceitado o convite, e foi um prazer, né, pegar um pouco da sua experiência como torcedor dentro de Portugal, falando um pouco do Arsenal, por estar tão em contato com o clube, respirando, vivendo, né, o Arsenal, que é um clube apaixonante. Eu posso dizer que eu sou clubista, eu sou mesmo. Quem torce para o Arsenal é diferente, é um tipo de torcedor diferente, porque
Porque o que a gente sofre, a gente continua torcendo, é uma coisa que é espetacular. Não tenho dúvida. Agradecer a galera do chat aqui, o Antônio, a MBM Viana, o Matheus, né? O Matheus Viana do Arsenal Brasil. Isso. Não, o Matheus só entrou para reclamar e já saiu. Só entrou para causar. A última do Antônio aqui, ainda não acredito que troquei uma noite de copos para ouvir o Ricardo. E falar de futebol brasileiro ainda, como a gente falou agora no fim. Mas, Ricardo, nossa, foi uma live sensacional, deu pra gente trocar um pouco cartinha, né? Como é que é a vivência aqui no Brasil, vivência em Portugal e, lógico, do glorioso Arsenal, né? Que há de viver os tempos melhores. Cara, obrigado mesmo, viu? Eu é que agradeço. É nóis. Valeu, Maraca, valeu, Ricardo, de novo. Grande abraço a todo mundo, galera que nos acompanhou aí de Portugal, é um grande prazer. Eu vou falar até um pouco mais devagar para vocês entenderem. É isso, boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana. Amanhã temos o jogo do Arsenal, Premier League. Bom fim de semana a todos. Valeu!